Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero expressar a minha alegria de estar aqui nessa noite e dizer o quanto nós estamos felizes em estar revendo a amada igreja, também na pessoa do nosso querido amigo, pastor João Paulo e sua família. Que Deus continue abençoando essa obra de uma maneira tão especial. Estava ouvindo aqui um pouco sobre a história desta igreja e vendo quantas pessoas passaram por aqui, o início dessa obra, que foi tão complexa ao mesmo tempo, quando se fala de esforço físico, de alguém que resolveu, de uma certa forma, se entregar para compartilhar a Cristo. E hoje ver uma família aqui reunida, ver uma igreja formada, pessoas felizes, alegres, por meio da palavra de Deus, obviamente com todo o entendimento que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui felizes e alegres. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos nossos irmãos e ver os amigos, companheiros aqui no altar. Deus abençoe, para mim é uma grande alegria, que Deus possa abençoá-los de uma maneira muito especial. Por favor, sem perca de tempo, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos, começando a partir do capítulo de número 2. Enquanto eu estava orando ao Senhor, pensando sobre uma palavra para esse dia, lembrando da temática que o pastor Eliakim tem trabalhado esse ano, sobre unidade, sobre comunhão, pensando também sobre a proposta do aniversário do templo desta igreja, que nesse lugar o Senhor me trouxe à memória nesse texto, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 42. Aqueles que podem, por favor, fiquem de pé, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 42, capítulo de número 2, versículo de número 42 em diante. Dentro desse tempo que nós iremos compartilhar a palavra de Deus, eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção no que você vai ouvir. E na medida que você for entendendo a exposição bíblica nessa noite, eu queria pedir a sua colaboração na maneira que você entender a palavra. Eu queria que você expressasse seus sentimentos de gratidão àquele que é digno de toda honra e de toda glória. E a maneira de nós expressarmos a nossa gratidão ao eterno Deus é dizendo para Ele que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele merece toda a honra e que Ele merece toda a glória. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42, a Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você concorda com essa leitura, diga amém. Antes de você sentar, por favor, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Já oraram por mim, agora eu quero orar por você que vai me ouvir nesta noite. Pai, no nome do Cordeiro que vive para sempre, nesta noite, Senhor, por meio da Tua palavra, eu gostaria de pedir que o Teu doce Espírito Santo
falasse com a amada igreja nessa noite. Que o Senhor possa nos conduzir e a Tua palavra possa trazer entendimento, esclarecimento em nossos corações. Que possamos ser tocados por Ti e entender, Senhor, que nós só estamos aqui vivos porque a Tua doce presença teve misericórdia de nós, porque o Teu doce Espírito Santo tem cuidado da Tua igreja, tem intercedido por Tua igreja, e é por meio de Ti que grandes coisas têm se tornado reais em nosso meio. Fala conosco de uma maneira especial, que o Teu Espírito Santo nos traga, Senhor, uma palavra diretiva da Tua parte, e que possamos ser cheios, mas ser cheios do Teu Espírito, não de emoção, não, Senhor, de sentimentos passageiros, mas cheios de uma presença que traga solidez para a nossa vida. Se assim você crê, diga amém no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico que para mim é um dos textos extremamente relevantes quando nós pensamos na igreja, a principal igreja, a igreja do Senhor Jesus. O fato é que a igreja em Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos narra os fundamentos desta igreja que se inicia-se após a ascensão de Jesus aos céus. Essa igreja em Atos dos Apóstolos é a igreja que dá os primeiros passos sem a presença do Cristo de maneira presencial com ela. É importante, antes de nós fazermos uma narrativa que nós acabamos de ler em Atos capítulo 2, nós precisamos entender o contexto desta igreja. Essa igreja agora que não é mais uma igreja numerosa. Essa igreja em Atos capítulo 1 não é mais uma igreja que acompanhava Cristo. A igreja que acompanhava Cristo não era mais uma igreja, ou não era uma igreja apenas de 12 homens. A igreja que estava acompanhando Cristo no momento final do plano de redenção é uma igreja numerosa. Para que os irmãos tenham ideia, esta igreja agora que seguia Jesus, pessoas que agora acompanhavam o mestre de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, nós estamos falando de um público de quase 5.000 pessoas. Cristo havia ganhado fama, e a fama de Jesus naquela época não era porque ele era um político que fazia promessas nas aldeias. A fama de Jesus naquela época, igreja, não era de um político religioso que andava nas cidades e nos sítios de zonas rurais para fazer promessa de algo específico. A fama de Jesus naquela época é porque por onde ele passava, ele mudava a realidade das famílias que se aproximavam dele. Aonde ele passava, as pessoas eram transformadas. Aonde ele passava, as pessoas passavam a viver algo novo, porque havia um encontro com Jesus de Nazaré. A fama de Cristo se espalha. Naquela época não havia redes sociais. Naquela época não havia celulares para gravar um vídeo e fazer com que a fama se espalhasse. A fama de Jesus se espalhou naquela época no boca a boca, e eu vou lhe explicar como foi que se espalhou. Ora, uma vez que alguém estava acometido de uma doença impura, por exemplo, como os leprosos, que eram obrigados a sair da comunidade onde morava, e agora andava nas zonas mais distantes. Uma vez que o grupo de leprosos encontrava Jesus, Jesus dava uma palavra, a lepra ia embora, e agora o ex-leproso voltava para casa. A família recebia, a aldeia se impressionava. Cadê a lepra que te assolava? E o ex-leproso dizia: eu conheci um homem chamado Jesus de Nazaré, que passou próximo à região onde eu estava. Ele deu apenas uma palavra e a lepra foi embora. A fama do mestre se espalha.
a igreja se torna agora, o número de discípulos e seguidores passa a crescer. É tanto que a Bíblia não faz menção de nomes e numerosos desse discípulo, mas o fato é que os discípulos estavam aumentando. É tanto que a Bíblia diz que havia 2 discípulos nos caminhos de Emaús. A Bíblia diz, não diz, pastor Márcio, quem eram aqueles discípulos, mas o fato é que eles já faziam parte desta igreja. Após a ascensão do Senhor, após a sua ressurreição, está voltando para a aldeia de Emaús 2 discípulos. O fato é que não eram os discípulos dos 12, mas era o discípulo da grande igreja que se crescia. Essa igreja cresce. Essa igreja tem discípulos verdadeiros. Essa igreja tem seguidores. E essa igreja tem pessoas que estavam à procura do Cristo por milagres. Mas o fato é que essa igreja era enorme. Só que agora Jesus está chegando para a crucificação, e eu preciso que você entenda. Jesus está chegando no momento final, no plano de redenção para a humanidade. O Cristo morre, ressuscita ao 3º dia. É o mesmo Cristo que deixa uma palavra para os seus discípulos, dizendo: voltem para Jerusalém, e lá vocês aguardem, porque eu irei enviar o Consolador. O dia do Pentecostes vai vir sobre esta igreja. E a única palavra que Cristo deixou foi: aguarde em Jerusalém. Olhe para quem está do seu lado, diga assim, ó, Jesus deixou. Não, olhe, fale com alegria, olhe para ele. Jesus falou para a grande igreja: aguarde em Jerusalém. Só que em Atos capítulo 1, a grande igreja some. Em Atos capítulo 1, aqueles que perseveraram e aguardaram a promessa, a Bíblia diz que agora só são 120 pessoas. Parece ser muita gente quando nós falamos assim, né? Mas quando nós olhamos para o número de pessoas que seguiam Cristo, cair para 120 é um pequeno público, é uma pequena igreja. O fato agora é que nós temos em Atos capítulo 1 120 pessoas que permaneceram até o fim da promessa se cumprir. Isso mostra que na igreja nem todos permanecem. Isso mostra que a igreja pode ter um pastor que prega extremamente bem, mas se você não perseverar, você não vai desfrutar dos grandes bênçãos do eterno para a tua vida. O pastor pode se matar de te trazer grandes lições, mas se você não permanecer, jamais você irá viver tudo aquilo que o eterno prometeu para a tua vida. Só há de viver e presenciar as promessas de Deus aqueles que permanecem até o fim. Eu vou falar para que você entenda: você só vai viver as promessas de Deus se você permanecer. Olhe com carinho para quem está do seu lado, diga assim, ó: hoje você está numa festa de uma igreja, mas as promessas só vão se cumprir se você permanecer. Então permaneça em nome de Jesus. 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 A grande igreja sumiu. Nós temos agora 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, em oração. Em Atos capítulo 1,
Versículo 14, a Bíblia diz: e eles perseveravam unanimemente em oração. O que chama a atenção dos céus não é estrutura bonitas. O que chama a atenção dos céus não é oratórias. O que chama a atenção dos céus não é alguém bonitinho ou com alguém vestido legalzinho. O que chama a atenção dos céus é quando a igreja se reúne para permanecer em oração. O que chama a atenção dos céus, igreja, é uma igreja reunida unanimemente em oração, em oração. Talvez eu não sei como você esteja recebendo esta palavra nesta noite, mas eu preciso ser realista com você. Nós somos uma cidade em região metropolitana da nossa capital. Uma parte de zona rural, outra parte em regiões urbanas. Vivemos um contexto muito complexo nos dias atuais. Pós-pandemia, nunca se ouviu tanto falar de crises de ansiedades, depressões, doenças na alma, dentre elas, um problema de autoaceitação. Hoje, os maiores problemas dos líderes religiosos, que são pastores de igreja, não tem a ver simplesmente com o inimigo atacando a igreja, mas tem a ver com uma igreja, desculpa a minha franqueza, mas uma igreja doente, uma igreja complexa. Vivemos hoje no Brasil uma realidade distinta da igreja primitiva. A igreja primitiva era sendo perseguida e os irmãos permaneciam em oração. A igreja apanhava e eles permaneciam em oração. A igreja era ameaçada e os irmãos permaneciam em oração. A igreja pós-moderna é uma igreja individualista. A igreja pós-moderna, e eu não estou falando desta igreja, mas eu estou falando de uma igreja brasileira, que nós brigamos muito pela nossa placa denominacional. Brigamos muito por questões internas, e pasme o que eu vou dizer agora para os irmãos. Há uma pesquisa que diz que há mais problema de relacionamento dentro das igrejas do que dentro das empresas no mundo corporativo. É difícil entender isso. Como pode? Como pode ter mais problemas de relacionamento dentro de uma instituição religiosa do que dentro de empresa? Se dentro da empresa eu tenho que lutar para permanecer com o trabalho, se dentro da empresa eu tenho que lutar para ser promovido, por que é que lá tem menos problemas que aqui? É simples. Sabe por que é que tem menos problema lá do que aqui? É porque lá os funcionários estão ocupados. Lá os funcionários estão trabalhando para a missão da empresa. Aqui dentro das igrejas, nós temos um grande público que estão perdidos sobre a sua missão, não reconhece a sua vocação, estão sendo seguidores do mestre e pasmem, eles brigam por tudo dentro da igreja. Eles brigam se o pastor muda a cor da igreja. Eles brigam pela cor da farda da festa do departamento fulano de tal. Desculpa, mas nós brigamos até pelo lugar que nós sentamos na igreja e dizemos que aquele banco é o nosso canto. Eu preciso que você entenda, desculpa irmãos, mas o tema que o pastor Eliakim está abordando esse ano, ele é desafiador.
Porque o tema desse ano, ele resgata a igreja pós-moderna a olhar para como tudo começou. Como foi que tudo começou, missionário? Atos capítulo 1. A grande igreja reduz para um público de 120 pessoas que estão acreditando uma promessa que o Messias que morreu na cruz deixou. Aguarde lá, aguarde lá. Os 120 estão aguardando em oração, reunido em casas, em oração, partindo pão, em comunhão, aguardando a promessa que o Espírito Santo ia descer sobre a igreja. Atos capítulo 2, a promessa se cumpre. Os 120 irmãos são inundados pela presença do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. As pessoas começam a ser atraídas. Em torno de 3.000 pessoas, Miqueias, se convencem que o Cristo que havia morrido também havia ressuscitado. O avivamento começou com 120 e alcançou mais 3.000 pessoas. E agora, a pequena igreja está avivada. A pequena igreja está cheia do Espírito. E agora, a narrativa bíblica faz questão de dizer como essa igreja vivia. Olhe para cá para que você entenda, irmãos. Essa igreja estão no meio da rua fazendo barulho, falando em novas línguas. Os religiosos estão todos olhando para que você entenda. Eu vou tentar dramatizar para que você entenda. Você pode ficar de pé, pastor Marcos? Fique de pé, esses irmãos. Vocês podem ficar de pé. Pensa comigo, ó. A Bíblia diz que na época os sumos sacerdotes, os escribas, os religiosos daquela época, foram eles que crucificaram o mestre. Por quê? Cristo não morreu porque era pecador. Cristo não foi levado à cruz, igreja, porque ele era um malfeitor, não. Ele foi levado à cruz porque esse grupo de religiosos estavam enciumados. Havia um sentimento político e religioso entre eles. Por quê? Porque aonde eles andavam as pessoas diziam: você ouviu falar? O Jesus, ele passou na aldeia de Betânia. E a história fala, estão dizendo por aí, que um homem estava morto, chamado Lázaro. Depois da morte ele apareceu e disse: Lázaro, sai para fora. O homem ressuscitou. Ei, tu está sabendo? Esse Jesus aí passou na cidade tal, anda por tal, sai em aldeia, curando, ressuscitando, curando paralítico e fazendo milagres. São eles que provoca um cenário de acusação contra o Cristo. É por isso que você vai ver Jesus curando em alguns lugares. Ele diz assim, ó, ele faz um milagre, ele diz assim: não fale para ninguém. Por que Jesus estava fazendo isso? Ele não queria antecipar a sua morte. Por quê? Porque aonde ele passava as pessoas falavam dele. Olha para cá para que você entenda. O grupo conseguiu o que queria. Na cabeça dele, crucificaram Jesus. Acabou o movimento de sinais e maravilhas. Acabou o movimento de cura. Acabou multidões seguindo um homem nazareno na rua. Só que agora, a pequena igreja, aguardando a promessa, recebe do alto a presença do Espírito Santo. A igreja agora está na rua. E é interessante nós lermos isso. Atos capítulo 2. Olha o que a Bíblia diz, ó. Atos capítulo 2. É importante você ler isso e você entender isso. Olha o que a Bíblia diz, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu
um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos, e todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja está aqui, ó. Me ajude aqui, por gentileza. Os obreiros podem me ajudar, vem aqui. Olha aqui a igreja, ó. Faz um círculo aqui, a pequena igreja, ó. A pequena igreja está aqui, dando glória. Dando glória, fecha o círculo. Dando glória, dando glória. O fogo desceu sobre essa igreja. Eles estão falando em mistério. Eles estão falando em novas línguas. Aí a Bíblia diz que a voz deles aqui, ó, a voz dessa pequena igreja começa a caminhar no meio de Jerusalém. É a Bíblia que está dizendo, irmãos. E em Jerusalém, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmos se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que eles não são galileus, todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e a Ásia e Frígia e Panfilha, o Egito e a Líbia, aleluia, os forasteiros romanos. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: eles estão cheios de mostos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isso é porque foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que os ossos, aleluia, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizaram. A igreja está cheia. A igreja está cheia. A igreja está cheia. A igreja está cheia. A igreja está cheia e está chamando a atenção do mundo. Está chamando a atenção do mundo, mas a igreja está cheia. 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 Pedro prega. Após a sua pregação, milhares de pessoas se convencem. A Bíblia diz, a partir do versículo 39 de Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim: e porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor o chamar. E como muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que eles foram batizados, os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Eu preciso que você olhe para cá, para que você entenda. Essa igreja cresceu. Podem abrir mais aqui o círculo de vocês. Essa igreja cresceu. Essa igreja cresce a cada dia. E em Atos capítulo 2, a Bíblia diz quais são as características sadias que essa igreja tem que crescer. Versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. E em cada alma havia temor. E muitos, presta atenção, irmãos, e muitos sinais e maravilhas acontecia nesta igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Carabachore manarabrachai. Deremanagasubi andarabrachai. A palavra da verdade está nos deixando um ensinamento para a congregação da base crescer a cada dia e permanecer uma igreja sólida. O que a Bíblia nos diz é que nós precisamos crescer. O primeiro princípio que a Bíblia nos deixa claro é: eles cresciam, eles perseveravam na doutrina. Muito obrigado, irmãos, podem sentar, por favor. Eles perseveravam na doutrina. Por isso que é importante você estar aqui na igreja. Nunca se viu tanto o número de adeptos, de novos cristãos que dizem que não precisa se congregar. A cada dia no nosso país cresce inúmeros cristãos que dizem que não precisa vir para a igreja. Estão errados. A igreja em Atos dos Apóstolos deixa claro, essa igreja, ela crescia com ensinamento. Olhe para quem está do seu lado, diga com carinho para ele: você precisa ser ensinado. Diga aí com carinho: você precisa ser ensinado. Se você quiser fazer parte desta igreja, você tem que lembrar que você precisa ser ensinado. Olhe para cá, por favor. Você que acha que sabe de tudo, eu tenho um conselho para você. Se você acha que sabe de tudo, aqui também não é o seu lugar. Todos aqueles que, por mais que seja doutor na palavra, é uma pessoa que precisa sentar e aprender comigo e eu aprender com você. Isso faz parte dos ensinamentos bíblicos. Nós somos chamados para aprender um com o outro. Fomos chamados para ser ensinados. Tem uma frase que diz a seguinte afirmação: não há crescimento sem conhecimento. Não há crescimento sem conhecimento. Não há crescimento sem conhecimento. Não há, pastor Márcio, não há. É impossível você crescer se você não buscar até conhecimento. A igreja começa a crescer porque eles perseveravam na doutrina, eles acreditavam, eles permaneciam. Porque vale ressaltar uma coisa: o texto faz questão de dizer que eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles permaneciam nos ensinamentos. Não faz sentido você estar aqui, passa o culto todo sendo ensinado, e quando sai lá para fora, esquece tudo que aprendeu. Não faz sentido. A igreja crescia porque elas permaneciam no ensinamento. Segundo, ela permanecia na comunhão.
e no partir do pão. Meu tempo está encerrando, eu vou resumir para que você entenda. Há uma diferença de comunhão e partir do pão. A comunhão tem a ver com a nossa conexão, com a ideia de eu poder conhecer você, você me conhecer. Nós podemos compartilhar as nossas necessidades no que diz respeito às questões emocionais, espirituais. É eu ter comunhão com meu querido amigo Marcos. A comunhão não quer dizer apenas o ato do conhecer por nome, mas é o conhecer a família, é o conhecer a vida, é conhecer a história. O partir do pão, além de ter um princípio que volta para a ceia, um memorial, ela também tem uma aplicação de sentar à mesa. Olhe para cá para que você entenda algo importante. Quem aqui tem mesa de jantar na sua casa? Levante sua mão. Praticamente todos. A mesa é um lugar importante da nossa casa. Por que você acha que Jesus resolveu fazer o seu memorial da sua morte e ressurreição em uma mesa? Porque a mesa é o lugar de tomadas de decisões. É na mesa, por exemplo, quando eu quero chamar a atenção dos meus filhos, eu não faço isso em uma parte do compartimento da minha casa e eles no outro não. Quando eu quero conversar com eles, eu chamo eles na mesa. Eles sentam, eu sento de um lado, e eu vou chamar a atenção, ou vou tomar decisões importantes. Quando eu quero tomar decisões importantes da minha casa, eu me reúno com minha esposa Raquel na mesa, puxo o papel, começo a fazer o plano orçamentário. É na mesa que nós tomamos decisões importantes. Por que é que a Bíblia faz questão de dizer que a igreja crescia no ensinamento, na comunhão e no partir do pão? A Bíblia está nos ensinando um princípio muito importante. É que aqui também é um ambiente de tomadas de decisões extremamente importantes. É aqui nesse ambiente. Tem muitos de nós que estamos banalizando esse ambiente aqui, ó. Tem muitos de nós que estamos perdendo o respeito desse ambiente. Eu não estou falando das paredes, eu estou falando dessa reunião congregacional. Tenha mais respeito por esse ambiente. Tenha mais temor por esse ambiente. Os mais antigos que estão aqui podem nos ensinar melhor. Estou vendo aquela amada irmã de cabelos brancos. Eu não sei quanto tempo ela é cristã, mas se ela for há mais ou menos 3 décadas, 2 ou 3 décadas atrás, ela vai lembrar que os cultos de doutrinas eram de portas fechadas. As santas ceias, antigamente, os irmãos jejuavam e se consagravam uma semana durante a semana da ceia, porque tinha por esse ambiente algo especial. Dentro desse ambiente, é dentro desse ambiente que a palavra está nos dizendo que nós temos que ter ensinamento, comunhão, partir do pão e oração. É aqui onde o Senhor vai provocar na sua vida, querido, um crescimento espiritual. Eu não sei como você está levando a sua vida, eu não sei quais são os seus planos, mas se nessa noite, porventura, os seus planos estão desconectados
desconectados com aquilo que Deus tem para você, eu quero te convidar a voltar para o plano original de Deus para a sua vida. Há um plano do Senhor sobre a tua história, há um plano do Senhor para a tua casa, há um plano do Senhor para a tua família, há um plano do Senhor para a tua vida de maneira específica. O Senhor jamais esquece de você. Jamais. Eu tive o privilégio de viajar para a África. Antes de nós chegarmos no país onde está o Assis, em Guiné-Bissau, nós passamos no Senegal e fomos até uma cidade que faz fronteira com o país de Guiné, uma cidade por nome Ziguinchor. A maioria dos habitantes daquela cidade são muçulmanos. 0,5% são animistas. O que é isso? Pessoas que vivem da feitiçaria. E 0,1% de cristãos e católicos. Quem aceita Jesus nas aldeias de Ziguinchor, se ele for de família muçulmana ou de família de bruxos, os pais dão 3 dias para ele fugir para a mata. Depois de 3 dias a família vai atrás. Se encontrar, eles morrem. Eu conheci uma jovem por nome Bintu. Ela tinha 15 anos de idade. Ela resolveu visitar uma igreja em uma aldeia próxima a Ziguinchor, da cidade. Essa igreja é pastoreada por um casal de missionários. O pastor é nativo e a sua esposa é uma missionária brasileira do estado de São Paulo. Ela entrou nesse ambiente aqui, ó. Só que lá não era tão bonito como o nosso. Não tinha teto. A igreja não tinha piso. Não tinha ventiladores. Em um ambiente de 39 graus. Não tinha microfone, não tinha instrumentos. Só tinha tambores de percussão. Ela entrou nesse ambiente que aparentemente não tinha nada que atraísse. As paredes não eram pintadas, pastor Marcos. O bebedouro de água era uma lata de tinta látex. Eu fui nessa igreja. O copo não é descartável, é aqueles copinhos de plástico de escola. A lata de látex e água natural dentro. E é lá que todo mundo bebe a água. O ambiente não era favorável como o nosso. Mas a Bintu entrou nesta igreja. Ao entrar nessa igreja, o Espírito Santo resolveu alcançar aquela jovem, que a sua família inteira era muçulmana, e uma grande parte da sua família, bruxos. A Bintu aceitou a Jesus naquele dia. Um culto que durou 4 horas. Começou 10 horas da manhã, terminou 2 horas da tarde. A Bintu foi tocada pelo poder do Espírito Santo. Porque a igreja não prega, aleluia, imagens. A igreja não prega um Cristo feito de gesso. A igreja prega um Cristo vivo. Um Cristo que morreu, ressuscitou, permanece vivo à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Bintu aceitou a Cristo. O que eu vou lhe dizer agora eu não ouvi falar. O que eu vou lhe dizer agora eu ouvi das bocas dela, porque eu fiz uma entrevista com ela de 30 minutos. Enquanto ela falava no crioulo, a missionária traduzia para o português. E eu perguntei a sua história, e Bintu disse as seguintes palavras: eu saí daquele culto. Ao retornar para casa, eu comuniquei à minha família que agora eu era adepta do cristianismo. Quando meu pai ouviu essa informação, ele olhou para o braço e diz: eu te dou meia hora para tu pegar as coisas e sair para a mata. Eu dou 3 dias para tu se esconder. Eu arrumei as malas, uma bolsinha, coloquei no ombro e corri dentro da mata. Até que depois de 3 dias, meus irmãos saíram à minha procura. Não deu tempo eu procurar o casal de missionários para pedir abrigo. Os meus irmãos me encontraram, me levaram de volta para casa, me prendeu dentro de um quarto
O meu pai chamou o bruxo da aldeia. Ele veio na minha casa e fez um ritual cerimonial para que eu morresse em 24 horas. O bruxo reuniu minha família e disse: se despeça dela, porque daqui a 24 horas ela irá morrer. Eu fui trancada dentro do quarto. 24 horas depois, o meu pai abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu estava sentado, olhando para o teto do quarto, balançando as minhas pernas. E o meu pai perguntou: Bintu, tu está viva? E ela disse: sim, papai. Tu não está sentindo nada? E ela: não, papai. O que foi que deu errado? Ela disse: eu conheci um Cristo. Eu conheci um Deus, papai, maior do que o seu Deus, maior do que o Deus do bruxo da aldeia. Eu conheci um Deus maior. O pai mandou chamar o bruxo. O bruxo repetiu o ritual por 5 dias. Nada aconteceu. Bintu até hoje permanece viva, cheia de saúde. Porém, a decisão de ter aceitado a Cristo, ela foi expulsa de casa. Ela foi adotada pelo casal de missionários. Bintu hoje mora com um casal de missionários. E foi expulsa de casa. E não tem mais contato com a família, porque resolveu aceitar a Cristo. É sobre essa igreja que eu falo hoje. É sobre uma igreja que se comprometeu com Cristo, não com uma palavra, se comprometeu com Cristo com a sua vida. Desculpe, por favor, você não está aqui comprometido com o pastor João Paulo, não. Você não está aqui porque você é comprometido com a igreja, a Assembleia de Deus, não. Você está aqui porque você está comprometido em um pacto de aliança com aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Seja mais grato. Seja mais grato. Olhe para a sua vida hoje e pense: você não está fazendo parte de uma religião. Você faz parte de um propósito, de um Deus que se fez carne e habitou entre nós e permanece vivo até os dias de hoje. Fique de pé em nome de Jesus. Enquanto o grupo se organiza para louvar ao Senhor, eu quero orar por você. Eu não sei quais foram os motivos que te fez derramar lágrimas nesta noite. Eu não sei em qual área o Senhor foi dentro do teu coração e deliberou palavras diretivas. Mas eu quero te dizer algo importante nesta noite. Hoje essa igreja completa mais um ciclo. E não tem a ver com aniversário de estruturas de paredes. Não tem a ver com mais um ano de tijolos construídos. Hoje completa mais um ciclo de famílias que permanecem acreditando no nosso Senhor e Salvador. Aqueles que permanecem firmes, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que o teu espírito sofra, ainda que a tua alma peça ajuda, mas o fato é que você permanece firme. Você permanece firme. Você permanece firme. Você permanece firme. Majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz.
a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Eu queria que você se aproximasse de 2 ou 3 pessoas. Se você estiver com a sua família, abrace aí, sabe o seu lugar. Se você estiver perto de alguém, de um parente, se você estiver só entre amigos, abrace seu amigo, sua amiga. Eu queria, de maneira unânime, nós iremos perseverar em oração. De maneira unânime, a igreja hoje se reúne. Você que veio em caravana, abrace alguém que está do seu lado. Pegue na mão de alguém, mas ore comigo nesta noite. Espírito Santo de Deus, é em teu nome, é em teu nome, é em teu nome que nós proclamamos nessa noite. É em teu nome que a tua igreja completa mais um ciclo. É em teu nome que nós bendizemos. A minha oração, Senhor, é que o Senhor console a nossa alma. A minha oração é que o Senhor traga resposta para as nossas vidas. O maior presente nesta noite é a vida que tu nos deste, é a esperança, é o recomeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dê um abraço caloroso nessa pessoa e diga para ela: obrigado por você existir, obrigado por estarmos juntos e aguardarmos a vinda do Eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No começo, meio e fim, tua voz é tudo. Glória a Jesus.
Tua voz é segurança, no começo, no meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Vamos continuar louvando e engrandecendo. Aleluia. Este Deus fiel em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fiel até o fim, como Daniel. E não vim a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. Ele me liga no laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas asas, debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem
fique de pé. Oh, Espírito Santo de Deus. Vamos já encerrarmos, tá bom? Mas eu quero louvar a Deus de todo o meu coração por cada um que vieram nesta noite. Eu creio que você recebeu a palavra nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que vieram. Obrigado, pastor Diego. Eu quero que a minha esposa vá pegar a lembrança